Nesse vídeo explicativo, eu vou tentar te mostrar detalhadamente que uma consultoria, ou um gestor de redes sociais, ou um diretor de marketing, ou um diretor de comunicação, ou um gerente de marketing, ou seja, eu vou tentar te mostrar que ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Não adianta você contratar uma agência que desenvolva uma campanha, seja ela dentro das redes sociais, seja ela uma campanha de comunicação interna ou uma campanha de comunicação externa, um planejamento de campanha, se essa campanha ela não conversar com o seu processo de gestão. Nós temos metodologias que nós implementamos como diretor externo de gestão estratégica empresarial que abarca todo o cenário da sua empresa, desde gestão operacional, tática e estratégica. Ou seja, nós contemplamos todas as etapas do seu processo de gestão. E é isso que gera resultado. Por que uma ação isolada não surte efeito duradouro? Porque se você faz uma ação de comunicação, uma ação nas redes sociais, você contrata uma mega agência, eles te dão um mega retorno, milhões de visualizações, milhões de contatos efetivos, clientes comprando efetivamente, você conseguiu leads qualificados, você conseguiu efetuar o processo, ou seja, finalizar um processo de comunicação, de atração com a venda, porém você não conquistou esse cliente, você não reteve esse cliente. O que vai acontecer com isso? Das duas, uma. Ou você vai perder esse cliente com o passar do tempo, porque você não manteve um relacionamento, você não teve uma estratégia de relacionamento, você não desenvolveu uma política de conquista e retenção junto da política de atração, porque isso tem que trabalhar junto, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que continuar fazendo novas ações sempre. Por quê? Você tem que atrair novos clientes sempre. E esse gargalo que eu tenho como um gargalo dentro das empresas, é um gargalo que, na verdade, quando você pensa que você está tendo lucro, você está talvez até tendo prejuízo. Por quê? Porque você vende mal. Porque você vendeu uma vez só e o cliente não voltar mais. Isso não significa uma boa venda. A boa venda é aquela que o cliente compra, aquela que o cliente fica encantado com a sua empresa e ele volta a fazer negócio com você, e não só isso. Ele chega ao ponto de falar da sua empresa para a sua rede social. Ou seja, para os seus amigos, para os seus parentes. Por quê? Porque ele fica encantado. Esse é o grande segredo. Porque se você não alcança esse resultado do início ao fim, ou seja, da atração à conquista à retenção, você tá com uma ação paliativa. Concorda comigo? É por isso que eu digo que ações isoladas não surtem efeitos duradouros. A ação de venda, ela tem que ser uma ação sustentável. Ou seja, você tem que startar uma ação, você tem que fazer realmente, você tem que ter um gestor de redes sociais, sim, porém, dirigido, ou seja, em cima desse cenário de gestão de redes sociais, comunicação, gestão empresarial, marketing, vendas, você tem que ter um profissional qualificado para integrar todas essas áreas em um só processo. Ou seja, é um só processo, um só objetivo, uma só equipe trabalhando para que gere um só resultado. E esse é o cerne da questão. Se você consegue isso, você vai ter um resultado sustentável. Caso contrário, você vai ter resultados paliativos. E você vai estar sempre tendo que buscar novos resultados. Presta atenção nisso que eu estou lhe falando. Porque hoje o cenário ele está ficando cada dia mais complexo. O comportamento do consumidor ele tem mudado todos os dias, como sempre. Todo dia o consumidor ele acorda de um jeito diferente. Todo dia existe uma informação diferente no mercado. E você tem que se adequar a essa velocidade que as coisas estão acontecendo. Porque se você não consegue se adequar a essa velocidade, se você não consegue entrar dentro dessa velocidade, quando você pensa em fazer uma ação, até que você contrate alguém para fazer essa ação, até que essa ação seja feita realmente, efetivamente, já passou aquela ideia que você teve.
É como você fazer uma pesquisa, um censo, por exemplo. Quando você começa a fazer um censo, até que você termine ele, a primeira informação que você coletou já está obsoleta. Então, a velocidade é muito grande. E isso, você tem como resolver isso. Com um diretor externo de gestão e expansão empresarial, que é o nosso caso. Nós trabalhamos com essa metodologia, nós trabalhamos com a metodologia da gestão integrada, que nós integramos a gestão, o teu processo de gestão, nós integramos o marketing da empresa, nós integramos a comunicação interna e externa, a venda, ao resultado de venda, que é o que vai trazer uma sustentabilidade do processo e das ações implementadas. Eu quero que você entenda o que gerou resultado efetivo na experiência que eu tive de mercado, nos meus 25 anos de mercado, foram ações integradas. Ou seja, não adianta eu atuar como um consultor se eu não for lá e colocar a mão na massa e treinar a equipe, e acompanhar essa equipe, e adequar essa equipe para que ela gere aquele resultado. Porque quem tem a qualificação para enxergar a estratégia das ações é o profissional que criou, é o profissional qualificado. Então, por isso, não adianta você contratar um plano de marketing, um business plan, e tentar colocar esse plano de marketing em prática, ou esse business plan em prática, ou esse plano de negócios, com um profissional que você tem dentro da sua empresa. Ele não vai conseguir, talvez, acompanhar esse conteúdo. Porque é um conteúdo complexo, é um conteúdo extenso. E muitas vezes há necessidade, ou digo que quase sempre há necessidade de adequação. Porque a adequação ela é constante. É o que eu disse, a velocidade do mercado ela é grande. E o consumidor ele muda de comportamento o tempo todo. Então hoje você tem um planejamento, você cria uma ação, você planeja uma ação. Amanhã essa ação ela pode se tornar obsoleta, dependendo da resposta que ela tenha no mercado. E esse reparo que é necessário imediatamente para que o processo aconteça de uma forma redonda, tem que ser feito imediatamente também. E quem vai fazer esse reparo? Se você contratou um consultor, o consultor te entregou, ou você contratou um mentor, esse mentor veio, te deu uma mentoria e depois te deixou seguir sozinho? Não, não adianta. Eu não acredito em ações isoladas. Por isso que nós trabalhamos com a consultoria precedida de assessoria. Nunca atuamos com consultoria isolada. E nós temos resultados de empresas que nós dobramos o faturamento quando atuamos em cima da equipe de venda, criando a estratégia de venda, criando a metodologia de trabalho, acompanhando a equipe, treinando a equipe, adequando processos, adequando a equipe. Nós dobramos faturamentos. Ou seja, faturamento de 480 mil que se transformou em R$1 milhão em um mês de trabalho. Ou seja, em um mês, o cliente, que eu não vou citar o nome, perdia 620 mil por mês. E isso há 5 anos. Outras empresas, à beira da falência, com praticamente uma carteira de dívida imensa, não sabia o que fazer. Porque como vai negativar os clientes, se ele negativa o cliente, ele não consegue vender mais. E se ele não vende mais, ele não fatura. Se ele não fatura, ele não recebe e não vende mais. Então, quer dizer, é um gargalo que muitas vezes não tem fim. Você vai contratar um consultor, o consultor vai te dar uma consultoria, vai te dar a solução, mas e na hora de colocar isso em prática? Porque eu criei essa solução e fui no campo. Eu fui a campo, na verdade. Eu fui a campo e coloquei isso em prática. E nós recebemos todos os valores da empresa. E a empresa restaurou o relacionamento com os clientes, todos os clientes que estavam devendo conseguiram pagar. Por quê? Porque eu criei a solução para o cliente pagar. E não a solução para a empresa receber. Olha a diferença disso. Então existe uma diferença muito grande em você detectar um problema e em você colocar esse problema em prática. Boas ideias, muita gente tem. Aliás, você tem boas ideias, você é um empresário. Então você conhece a sua empresa. Então se você chegou até aqui, é porque você teve boas ideias. É porque você tem a sua qualificação. Só que chega um momento que você precisa desse profissional. Esse profissional externo, com essa qualificação. Essa qualificação na área de gestão, de marketing, de inteligência emocional, de comunicação e de vendas.
É a minha qualificação. Eu tenho essa qualificação. E eu não tenho essa qualificação porque eu escolhi essa qualificação. O mercado disse que eu tinha que ter essa qualificação. Eu fui me qualificando ao ponto que existia a necessidade dentro da empresa dessa qualificação. Então, ao invés de eu ir contratando profissionais isolados, que eu via que não dava certo, você contrata um, mas aquele ali tem uma cabeça, o outro tem outra cabeça, o marketing tem uma cabeça, aí vem o gerente de vendas tem outra cabeça, aí o diretor comercial tem outra cabeça, então quer dizer, fica um monte de cabeça batendo uma na outra e às vezes não chega num determinado fator comum. E é esse, hoje, um dos grandes gargalos das empresas, seja ela mega, grande, pequena. A empresa precisa de um diretor externo de expansão empresarial. Essa função é fundamental na sua empresa. Escuta o que eu estou te falando. São 25 anos de mercado, eu tenho 56 anos e eu te digo de cadeira. O que funciona são ações integradas, dentro de uma cabeça coordenando todo o processo. Você com seus profissionais, você com a sua empresa, mas tem que ter essa cabeça coordenando todo o processo. É como uma corrida de Fórmula 1, onde você pega ali aquela máquina de corrida e coloca, você tem toda uma equipe, você tem toda a equipe de mecânica, de design, de tudo, mas você tem que ter o piloto, o cara que dirige o carro. Esse cara é um gestor externo. É o gestor que tá descontaminado da miopia administrativa, que está descontaminado ali do processo, dos interesses salariais, dos interesses de elevação de cargos e etc. E tal. Ele está interessado no seu resultado, em gerar resultado para você. E é isso que funciona. Espero ter contribuído, como sempre. Na verdade, a minha profissão, ela existe para contribuir com o seu sonho, para contribuir com o seu objetivo. É para isso que eu existo. Eu trabalho por amor. Eu gosto do que eu faço. Eu faço por amor. E a minha remuneração é uma consequência do que eu faço. Por isso que eu não cobro a mentoria e a avaliação preliminar. Porque eu faço questão de te mostrar, antes que você assine um contrato comigo, o tanto que eu consigo fazer a sua empresa crescer. Eu vou te apontar dentro da sua empresa, é só você me dar essa oportunidade de me mostrar o seu cenário e eu vou te apontar exatamente os gargalos que existem e vou te apontar o tanto que eu consigo fazer a sua empresa crescer, preliminarmente. E quando a gente inicia o processo, aí sim, eu vou te mostrar detalhadamente o tanto que a gente consegue evoluir na empresa. Conta comigo. Um forte abraço.